A paz do Senhor, irmãos. Hoje venho trazer uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 24, que diz assim: Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou essa palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra, a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebe vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda a alegria chegou ao fim. Toda a celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas. Sua porta feita em pedaços. Assim será na terra, entre as nações, como quando se usa a vara da oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria desde o ocidente e aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor no oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça, que desgraça! Ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço os aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova, e quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas do céu. Tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Irmãos, através dessa mensagem que o Senhor me ordenou que trouxesse, ele fala acerca do que já está acontecendo na terra, né? Na questão da devastação, né? Da ruína, que vai se intensificar, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E uma parte aqui também, que o Senhor ressalta, né? Que as comportas dos céus já estão abertas, né? Então, em meio a todas essas ruínas, né? Em meio... Aqui diz, né, que o fogo consome a terra, né? O fogo consome a terra ao ponto de sobrarem pouquíssimos, né? O vinho novo vai, a videira murcha, né? Ou seja, os campos se queimam, né? Os plantios, eles murcham, né? Então, e aqui o Senhor também fala sobre, enquanto tudo isso está acontecendo, né? Enquanto os campos queimam, os plantios secam e murcham, né? Enquanto se esgota
esse plantio, né, a videira, no caso os campos e as terras, enquanto tudo isso ocorre, em algum lugar do mundo, né, aqui no Oriente diz, desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo, porque enquanto todas essas coisas, esse princípio de devastação e ruína acontecem na terra, que são os sinais, né, são os sinais descritos no Evangelho de Mateus, de Marcos, todos esses sinais acontecem, existem milhares de pessoas se reunindo, né, em espírito de adoração para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, né, para reconhecer a majestade dele, para reconhecer a grandeza dele, para louvar a ele, né, nesses últimos tempos, né, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, né. Aí o Senhor diz aqui também, né, que abertas estão as comportas dos céus e tremem os alicerces da terra. O que significa isso? Durante muitos e muitos anos, muitas pessoas têm o costume de relacionar as comportas dos céus abertas com bênçãos, né? que é o que as pessoas costumam falar e fazer durante muitos anos. Desde a minha infância, né? Desde a minha infância, de quando eu era uma criança, eu sempre ouvia as pessoas da igreja relacionando as comportas dos céus abertas com o recebimento de bênção. E aqui na palavra de Isaías, o Senhor não está falando sobre bênçãos. Quando o Senhor diz que as comportas dos céus já estão abertas, Ele está dizendo que o céu, Ele, os seus anjos, a mesa, o banquete, tudo já está pronto, tudo já está preparado para buscar a igreja na terra, para buscar, né, as vidas e as almas para o Senhor. Ou seja, as comportas dos céus já estão abertas, né? Quando o Senhor conta ali a parábola da colheita, do joio e do trigo, o Senhor diz, né, quando o servo pergunta ao Senhor, o Senhor deseja que eu arranque o joio, né? Porque o joio ele foi plantado ali junto ao trigo, pelo inimigo, né? Enquanto ninguém estava vendo. E o empregado pergunta: o Senhor deseja que eu arranque o joio? O Senhor disse: não, pois eles dois são muito parecidos e você acabaria machucando, arrancando o trigo também, junto com o joio. Então deixa que eles dois cresçam juntos, aguarde que eles dois cresçam juntos, e no grande dia, no dia da colheita, o Senhor vai recolher, amarrar o joio, né, os feixes de joio, lançar no fogo. E o trigo, ele vai recolher e vai lançar dentro do celeiro, com as comportas abertas. Ou seja, quando o Senhor fala que as comportas do céu já estão abertas, significa que o celeiro do céu, né, já está tudo preparado para fazer a colheita do povo na terra. Ou seja, o Senhor já está pronto, já está posicionado, os seus anjos já estão prontos, já está tudo pronto. Só falta somente a ordem do Pai, né? Os anjos, Jesus Cristo já está aguardando a ordem do Pai, né? Porque a Bíblia diz, ninguém sabe o dia nem a hora, mas estejamos atentos, vigiantes, né? Vigilantes, porque certamente há de vir o dia, né? Então tudo já está pronto, né? Tudo já está pronto. Essa descrição aqui, né, que o Senhor fala, abertas estão as comportas do céu, a terra foi despedaçada e destruída, totalmente abalada, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Todos os sinais, mais da metade dos sinais que estão descritos no livro de Marcos e no livro de Mateus já aconteceram e muitas pessoas não estão se dando conta, muitas pessoas não estão atentas, não estão prestando atenção nos sinais, né? Jesus nos mandou ficar vigilantes, cautelosos e atentos aos sinais, para quando chegasse a hora nós não fôssemos pegos de surpresa, né? Ele mesmo disse: estou avisando tudo com antecedência, né? Então, todos esses sinais, mais de metade já aconteceu, né? É claro, o Senhor também diz aqui, ó, nessa parte, né, que naquele dia, qual dia? O dia do Senhor,
né? Naquele dia, o dia do Senhor, o dia que Jesus Cristo reinará, né, sobre todas as nações. O Senhor reinará no Monte Sião em Jerusalém, né? E então aqui diz: naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Ou seja, o Senhor manifestará a justiça dele nos céus, na terra e em tudo que nela há, né? E eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, que também é o que está escrito em Marcos, Mateus e no livro de Apocalipse, né? Pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Ou seja, o Senhor reinará glorioso, poderoso em toda sua majestade e esplendor, acima de todo o poder da terra, acima de todo governante, prefeito, presidente, acima de tudo, né, dos líderes. E muitos, infelizmente, muitos não estão se dando conta. Então nós devemos estar atentos, despertos, acordados, né? Atentos, vigilantes para todos os sinais que estão acontecendo, porque as comportas dos céus já estão abertas. O Senhor Jesus já está posicionado, o seu exército de anjos já estão posicionados, a mesa já está preparada, as comportas já estão abertas. Quando Deus der a ordem para o Filho dele vir e colher, fazer a grande colheita na terra, né? Nós precisamos estar preparados. Então o momento de se preparar é agora, porque as comportas já estão abertas. Pode ser, ninguém sabe que dia, qual vai ser o dia nem a hora, né? Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Só Deus é quem sabe, né? Nem mesmo o filho do homem sabe, senão o Pai. Somente Deus sabe quando vai ser o dia e a hora, mas Jesus nos adverte que nós temos que estar preparados, nós temos que estar com as nossas vestes para que a nossa, né, porque aqueles que estiverem sem as vestes terão a sua nudez exposta e serão envergonhados, né, espiritualmente falando. Então o Senhor fala que nós temos que estar preparados. Agora é o momento da gente estar vigilante, prestar bastante atenção em todos os sinais que estão acontecendo em vários países e em vários lugares da terra. Sinais que nunca aconteceram antes e sinais que já aconteceram antes, porém que estão cada vez mais intensos, cada vez maiores, cada vez mais frequentes, né? Todos esses sinais que estão descritos no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, no livro de Apocalipse, que o Senhor nos alertou com antecedência, para que o povo se preparasse, para que o povo estivesse atento, vigilante, né? Então tudo já está pronto, tudo já está preparado. As comportas dos céus já estão abertas, né? O que falta somente é o dia da colheita. Jesus só está aguardando a ordem do Pai para vir buscar a igreja dele. Jesus só está aguardando a ordem do Pai para vir realizar a colheita, porque as comportas já estão abertas. Então só será feita a colheita e, falando na linguagem da parábola, o trigo será lançado dentro do celeiro, né? Nós seremos recolhidos para o céu. Então, agora é hora da gente buscar em Deus, né? Desviar os nossos olhos das coisas da terra, né? Desviar os nossos olhos de querer cobiçar, se dedicar, gastar a vida inteira em prol de uma carreira, gastar a vida inteira em prol de conquistar casas, carros, viagens e bens materiais, porque as comportas do céu já estão abertas e todas essas coisas vão ficar aí. E se você estiver distraído e sobrecarregado, assim como diz no livro, se eu não me engano, de Mateus, o Senhor fala que se nosso coração estiver sobrecarregado pelas coisas desse mundo, né, amando as coisas desse mundo, nós não vamos conseguir perceber o momento em que ele se aproxima. E se a gente não percebe o momento em que ele se aproxima, a gente fica para trás, ele busca quem está pronto e a gente fica na terra.
Você quer ficar na terra? Eu não quero ficar na terra, né? Então, irmãos, agora é o momento da gente se consertar, né? Pedir ao Senhor para nos mostrar o que é que está nos impedindo de alcançar o reino dele, né? Porque muitas vezes a gente acha que nós estamos prontos, que nós estamos preparados, né? Que sem sombra de dúvida nós vamos subir, mas muitas vezes há algo extremamente fútil fazendo a separação e impedindo que você entre no reino dos céus. Vou dar um exemplo aqui que te impede de entrar no reino dos céus, que para muitas pessoas é algo fútil: a falta de liberar perdão. Se você tiver perdão retido, né, perdão, mágoas, ressentimentos, traumas a serem curados, que você não abriu o seu coração e não deu acesso a Cristo para te curar desses traumas, para acessar esses traumas no íntimo do teu ser, e ele não pôde acessar para fazer uma cura, para fazer uma limpeza, para fazer uma transformação e retirar de você a erva daninha e colocar em você os frutos do Espírito Santo, isso também te impede de entrar no reino dos céus, né? A falta de perdão, a mágoa, né? A irritabilidade, parece pouca coisa, parece coisa fútil, mas a irritabilidade te impede de entrar no reino dos céus, né? No livro de Provérbios fala, no livro do apóstolo Paulo também já falou, né, que nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser compassivos, né? O Senhor sempre fala, né, que nós sejamos tardios em nos irar, né? E no livro de Provérbios fala, né, que o irritadiço, ele, se eu não me engano, no livro de Provérbios fala que o irritadiço, o fim do caminho dele é a ruína, é a destruição, né? Que os caminhos deles não são bons e o fruto do coração dele pior ainda, porque a irritabilidade, ela nos leva a fazer coisas que a gente não deveria fazer, ela nos leva a falar coisas que a gente não deveria falar, e nós devemos guardar muito bem a nossa língua, a nossa boca, porque o livro de Provérbios também fala, né, que a língua tem o poder de edificar, de destruir, de plantar, de matar, né? Foi a mesma coisa que Deus disse para o profeta Jeremias: eis que ponho em tua boca as minhas palavras e dou a ti o poder de edificar, o poder de destruir, o poder de plantar, o poder de arrancar, o poder de exaltar, o poder de destronar e destruir impérios e governos. Ou seja, a irritabilidade também nos leva a dizer, a pensar e a fazer coisas que a gente não deveria fazer, né, que não condiz com o caráter de Cristo, com os ensinamentos de Cristo, com o que Cristo nos ensinou e espera que nós façamos, sendo semelhantes a Ele, né, buscando ser semelhantes a Ele. Então existem muitas coisas que para muitas pessoas são fúteis, são banais, que não tem nenhum problema, que não vai afetar a entrada dela no céu, porque ela é crente há 15 anos, porque ela é crente há 20 anos, porque ela é crente há 30 anos, porque na cabeça dela ela é santa e ela tem uma vida de 50 anos com Deus, então isso já é o suficiente para ela entrar no céu, né? Mas entrar no reino dos céus não é tão fácil quanto as pessoas andam falando por aí, né? Pelo contrário, é muito, muito difícil. É muito difícil. Entrar no reino dos céus não é tão fácil assim quanto muitas pessoas andam falando, mas também não é impossível. Basta nós sermos obedientes. Agora, mais do que nunca, nós devemos dedicar e buscar ao Senhor, buscar a palavra do Senhor, buscar a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Perguntar ao Senhor o que Ele quer que nós façamos, por onde Ele quer que nós andemos, né? O que Ele quer que nós executemos, né? Buscando sempre a direção e a vontade dEle, porque se nós estivermos distraídos e com o coração sobrecarregado com as coisas dessa terra, nós não vamos perceber quando o Rei estiver vindo e vamos ficar para trás. E já sabemos, para quem lê o livro de Apocalipse sabe o quão terrível, o quão devastador vai ser para quem ficar para trás. Eu não quero ficar para trás. Então,
Irmãos, nós temos que, mais do que nunca, agora, ter esse cuidado, pedir para o Senhor, né? Dias mais difíceis ainda estão vindo, dias mais difíceis ainda estão por vir, né? Nós ainda vamos passar por dias difíceis na terra antes que o Senhor venha nos buscar, porém não tardará muito, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse que por amor aos eleitos, o Senhor abreviou os dias de sofrimento, porque se o Senhor não tivesse abreviado, nem nós eleitos suportaríamos e sobreviveríamos ao sofrimento e à tribulação que está por vir. Então, nós ainda iremos passar por muitas dificuldades, por muitos dias difíceis nessa terra, né? Vamos ver ainda a devastação de muitas nações, de muitas cidades. Ainda haverá muita dor, muita destruição. São todos sinais que estão nos evangelhos, no livro de Apocalipse, todos sinais que o próprio Jesus nos alertou e alertou aos discípulos que aconteceriam antes da volta dele. Precisamos estar atentos, precisamos estar despertos, precisamos estar com os olhos abertos, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá como um ladrão e será num fechar e num abrir de olhos, será muito rápido, e quem ficar para trás ficou. Quem ficar para trás ficou, e o sofrimento e a dor vai ser terrível, vai ser terrível. Então agora mais do que nunca a gente precisa pedir para o Senhor nos mostrar se tiver algo, né? Porque o Senhor nos mostra se tiver algo nos atrapalhando, nos atrapalhando, tirando o nosso foco do céu, tirando o nosso foco do reino dos céus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos prosseguir ao alvo, que é Cristo. Então nós devemos focar nesse alvo, que é Cristo, sem distrações, sem perder o foco, sem olhar para a esquerda, para a direita, para trás, né? E o que mais nós temos hoje em dia na Terra, com tantas facilidades, são distrações, né? Hoje em dia existem muitas distrações na Terra, muitas distrações, né? Tem celular, tem internet, tem as plataformas de seriados, de novelas, de filmes, né? Tem muitas distrações, e todas essas distrações, sem que a gente perceba, possa estar roubando o nosso tempo, roubando o foco que era para estar em Cristo, né? Então nós devemos também pedir para o Senhor nos mostrar se houver algo roubando o foco, se houver algo distraindo a gente, que está impedindo a gente de entrar no reino dos céus. Ele vai nos mostrar, ele vai te mostrar. Se você pedir a ele, ele vai te mostrar. Sabe, às vezes é algo mínimo, que para você pode parecer mínimo, né? Mas para Cristo já te impede de entrar no reino dos céus, né? Como ele mesmo disse, sede santo, pois eu sou santo, né? Entrar no reino dos céus não é de qualquer maneira. Não tem facilidade para entrar no reino dos céus. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga, né? Como Cristo falou, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Não tem facilidade, não tem comodidade, né? Não é fácil, não é fácil, mas é possível, né? Exige renúncia, exige constância, exige obediência, temor, fé, né? Exige tudo aquilo que o Senhor nos pede, né? Exige confiança no Senhor, porque muitas coisas Ele vai falar para você e vai depender da sua confiança nele, né? Ele vai falar para você, e mesmo que você não esteja vendo aquilo que Ele está te falando, você precisa ter a confiança nele, ter a confiança de que Ele vai realizar, ter a confiança de que é a verdade, porque o Senhor é a pura verdade, Ele não mente, né? Ter a confiança de que é a voz do Senhor, né? Não é confusão, nem coisas da sua cabeça, né? É o próprio Senhor. Então ter a confiança de que Ele vai prover, mesmo que as portas se fechem. Ter a confiança,
né, de que mesmo que você esteja passando por uma prova, né, por uma fornalha, sendo moldado e sendo adornado pelo olheiro, é para te tornar um caráter de Cristo, é para te tornar agradável aos olhos dele, né? É para te tornar semelhante a ele, é para te tornar um vaso melhor, né? Para que você possa entrar no reino dos céus e ser segundo o coração do Senhor. Então, entrar nos céus, entrar no reino de Deus, não é fácil, não é simples, não é moleza. Dinheiro não compra, jejum não compra, chantagem espiritual não compra. Não adianta você fazer 58 jejuns falando: Senhor, eu vou fazer esse jejum aqui, eu quero que o Senhor abra uma vaga aí no céu para mim. Jejum não compra. Jejum não compra tua entrada no céu. Dinheiro não compra tua entrada no céu. Chantagem espiritual não compra tua entrada no céu. O que faz você entrar nos céus, né, é obedecer os mandamentos do Senhor, é obedecer o que Ele diz para você, a vontade dele para sua vida, é renunciar às suas vontades, é renunciar a você mesmo e ser o que Cristo te chamou para ser, independente se as pessoas gostarem ou não, e você ser aquilo que Ele te chamou para ser, como Ele te chamou para ser. Mesmo que as pessoas gostem, não gostem, desgostem, mas é você ser o que Cristo te chamou para ser. Porque cada um de nós somos únicos e Cristo nos chama para ser como Ele nos vê. Quem nos dá uma nova identidade é Cristo, né? Quem nos dá essa nova identidade, um novo nome, vestes novas, sandálias novas, coloca em nosso dedo uma aliança, é o Senhor quem o faz, né? Não somos nós. E você deve ser como Ele te chamou para ser, independente se gostem, se desgostem, se te chamem de brega, se te chamem de ultrapassado, né? Se o Senhor te mandou esperar nele, espera nele. Não importa se você já esteja com 28 anos, não importa se você já esteja com 32 anos, mas se Ele te mandou esperar nele, espera nele. Porque o que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. E quando chega em suas mãos, o tempo de espera não se compara à grandeza daquilo que Ele vai te entregar. Então, se o Senhor te mandou esperar nele, espera. Não importa se os outros te chamem de brega, de ultrapassado, não importa o que falem, o que digam, né? Obedeça ao Senhor. Se preserve, se entregue ao Senhor, busque ao Senhor. Mantenha sempre vivo o seu relacionamento com Ele. Porque muitas pessoas querem viver com Jesus nos céus e lá nós iremos viver a eternidade, ou seja, eternamente, para todo sempre. Daí muitas pessoas querem viver com Jesus nos céus durante toda a eternidade, para todo sempre. Lembre-se, sempre, eternidade não tem fim, é para todo sempre. Muitas pessoas querem viver com Jesus a eternidade, mas na terra não querem dedicar tempo para Ele, não querem se consagrar a Ele, não querem jejuar para Ele, né? Não querem cultivar um relacionamento que leva tempo, porque relacionamento leva tempo, sabe? Relacionamento leva tempo. E um tempo de prioridade, não é um tempo de resto, né? É um tempo de prioridade, não é o tempo que sobrou. Não são os 20 minutinhos que sobraram, não são os 15 minutinhos que sobraram, não. Então, para cultivar um relacionamento com o Senhor, leva tempo, obediência, sinceridade. Apesar do Senhor ver, sim, o Senhor vê e sonda nosso coração e nossa mente, mas nós devemos ser sinceros com Ele. Ele ama a sinceridade dos nossos corações. Ele nos conhece por dentro e por fora, mas ainda assim Ele ama a sinceridade dos nossos corações. E assim se constrói um relacionamento com Ele, né? Então nós devemos cultivar aqui na terra esse relacionamento, para que na eternidade se dê a continuidade desse relacionamento.
porque senão não adianta você na terra falar que eu conheço Jesus, fala de Jesus, fala de Deus na terra fala dele, fala Jesus, Deus, quando chegar no céu, ele virá e falar assim: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Então, é exatamente sobre isso. Falar de Jesus, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, falar sobre o céu, não é o mesmo, não significa que você está plantando, que você está cultivando o relacionamento com ele. Significa apenas que você está cumprindo o ID, né? Que o ID é um mandado universal. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem universal que toda criatura deve obedecer, mas não significa que apenas cumprindo o ID você está cultivando um relacionamento com Jesus, porque você não está, você só está cumprindo o ID, né? E cultivar um relacionamento com o Senhor é falar com Ele, é dedicar um tempo a Ele, é chorar nos pés dEle, né? É deitar no colo dEle, sabe? É sentir Ele, é desabafar com Ele, é contar para Ele os seus problemas, é pedir para Ele o socorro e a ajuda que ninguém pode te dar, sabe? É mesmo frustrado, decepcionado e aborrecido, você chegar para Jesus e ser extremamente sincero com Ele, né? Ele ama a sinceridade dos nossos corações, né? Nós vemos no livro de Jó, muitas pessoas não lêem o livro de Jó todo, né? Só lê a parte que ele fala. Só lembra a parte que fala que Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha perdido, e a parte que Jó fala: ai, antes os meus ouvidos te ouviam, mas agora eu te conheço. Mas agora eu verdadeiramente te conheço. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Mas Jó, ele foi extremamente sincero, extremamente franco com Deus durante todo o livro de Jó, né? Para quem leu o livro de Jó, Jó foi muito sincero, muito franco, né? Mas ele também teve que ouvir o que Deus falou, porque se ele teve coragem para falar, tem que ter coragem para ouvir também, né? Porque o tanto de coisa que Jó falou, misericórdia, né? Então, irmãos, Jó, ele foi sincero. Jó estava revoltado, estava indignado, não aguentava mais, estava gritando, se esperneando, né? Nem cabelo ele não tinha mais para arrancar da cabeça, mas ele estava indignado, revoltado, e ele gritava, se esperneava, reclamava com Deus, e gritava com Deus e discutia com Deus, discutia sim, ele era sincero, ele era franco. Jó não foi hipócrita, né? Como muita gente acha que Jó foi hipócrita, porque ele falou assim: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas depois disso, meus irmãos, se você visse o tanto que Jó reclamou, o tanto que Jó brigou com Deus, o tanto que até desejar ter sido abortado, Jó desejou. E Deus mandou ele calar a boca, porque tanto de coisa que Jó falava, mas ele foi sincero, ele foi franco. Era aquilo que ele tinha dentro dele nesse momento de dificuldade, né? Ele estava desabafando com Deus, ele estava revoltado, ele estava indignado, ele não aguentava mais porque ele tinha perdido tudo, né? Ele estava em putrefação já, né? Ele estava apodrecendo vivo, estando vivo. A pele dele podre, ele não tinha nada, ele não tinha comida, ele não tinha casa, ele não tinha nada. Não tinha nada. Mas ele tinha Deus e a sinceridade no coração dele, que mesmo estando nesse estado, ele não foi hipócrita de falar: ai, Senhor, eu tô passando por essa prova aqui, quase morto aqui, cheirando a podre, aqui com os mosquitos me comendo aqui, minha pele, porque tá tudo podre. Mas muito obrigada por tudo, Senhor, muito obrigada porque a tua prova me forja para ser uma pessoa melhor. Não, Jó não fez isso, porque se ele fizesse isso, ele estaria sendo um tremendo de um hipócrita, né? E mentiroso ainda por cima, porque isso não era o que estava no coração dele. O que estava no coração dele é o quê? Revolta, indignação, né? Mas ele foi reclamar com os outros, ele foi murmurar com os outros, ele foi murmurar com os amigos dele, com a tia dele, com o parente dele? Não, ele foi falar diretamente com Deus. Ele foi desabafar com Deus. Ele reclamava, se esperneava, gritava aos quatro ventos,
com Deus, não era com fulano, com Beltrano, com o irmão do círculo de oração, com o irmão do futebol do sábado. Não, era com Deus que ele ia falar, né? Porque ninguém precisa saber do que tu tá passando, não. Porque o único que pode te ajudar a resolver é Deus, né? Não é irmã, não é fulano, não é Beltrano, não é ciclano, entendeu? É Deus quem pode te ajudar a superar e te socorrer no que você está passando. Então não adianta contar pra ninguém, porque ninguém vai conseguir te ajudar, só Deus. Então fala pra Deus que ele te socorre. Então Jó, ele foi sincero, havia muita sinceridade no coração dele, né? Mas ele jamais amaldiçoou a Deus, né? Ele ficava indignado, sim, com a vida dele, com o que tinha acontecido, mas ele jamais amaldiçoou a Deus. Ele jamais, né, ofendeu e insultou a Deus. Não, ele só reclamava, porque ele não aguentava mais viver aquilo, né? Mas em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Ouviu muita coisa também, né? Porque Deus, quando pegou para falar com ele, ele falou: agora sim, eu vou abaixar minha cabeça e vou calar minha boca. Se eu soubesse que o Senhor me responder isso, eu nem tinha falado nada. Só que já se recebeu uma resposta de Deus, sabe o que eu tô falando aqui. Então, irmãos, é isso, irmãos. As comportas do céu já estão abertas. Agora, mais do que nunca, é o momento de nós recuperarmos o tempo perdido com Jesus. O tempo que nos foi tomado pelas distrações, né? Hoje em dia tem muita distração. Tem internet, tem vídeo, tem música, tem não sei o que, é muita coisa, é novela, é filme, é série. Muita distração, muita distração, muita distração. Na época de Moisés, o povo subia para o monte, ficava 40, 60 dias lá, descia. Não, tudo bem, foi meio radical agora comparar com a época de Moisés, né? Mas não indo tão longe assim. Há uns 10 anos atrás, quando eu era criança, as pessoas oravam muito mais, subiam muito mais ao monte. Hoje em dia é uma pequena minoria que faz isso. São pouquíssimas pessoas que ainda se consagram e ainda cultivam e buscam um relacionamento com Deus como antigamente. Mas há 10 anos atrás, as pessoas se dedicavam muito mais. As pessoas oravam muito mais nas madrugadas e não tinham pena nem preguiça de ficar acordado durante a madrugada toda orando ao Senhor, né? Pelo contrário, tinha gente que preferia ficar a madrugada inteira acordada orando do que dormindo, né? E hoje em dia a gente tem muita distração, muita facilidade, muita coisa que tira o nosso foco do céu, tira o nosso foco de Cristo. E o dia do Senhor já está chegando. E todos nós acredita, né? Que todos nós sabemos que quando o Senhor vir, no grande dia dele, ele vai manifestar a justiça dele na terra e entre todas as nações, né? Todos sabemos, amém, em nome de Jesus. Se não sabe, vamos ler um pouquinho, pelo amor de Deus, a Bíblia do Senhor. Então, no grande dia do Senhor, ele vai colher os seus eleitos, a sua igreja, os seus amados, né? As suas ovelhinhas, que somos nós, e ele vai manifestar a justiça dele na terra. Que não vai ser algo bom de se ver, não. Vai ser, olha, só Deus. Para quem ficar, só a misericórdia de Deus. Então, as comportas do céu já estão abertas, que é o que o Senhor diz através da sua palavra. O Senhor Jesus já está posicionado. Os seus anjos já estão posicionados, aguardando a ordem do Pai. Quando o Pai falar vai, ele vem, busca e leva, e é isso, irmãos. Aí a gente sobe para a honra e glória do Senhor Jesus, eternamente cantando: Santo, Santo é o Senhor, digno é o Cordeiro de todo louvor, toda honra e toda glória, né? E se vocês tiverem a oportunidade de falar de Jesus, porque nesse último momento, o que o Senhor quer, o que Jesus quer, é o desejo dele que todos sejam salvos, sem exceção, né? Como o Senhor diz, né? Ele sente prazer em que o ímpio se desvie do caminho e seja salvo, se arrependa dos pecados e seja salvo. Então a intenção do Senhor, o que o Senhor quer agora, é que o máximo de vidas, o máximo de almas sejam alcançadas pelo amor dele, pela misericórdia, pelo perdão,
sabe? Muitas almas e muitas vidas que foram afastadas por conta de decepções, por conta de frustrações com o homem. Por quê? Porque o foco estava no homem, não estava em Deus. Mas nosso foco tem que estar em Cristo, né? Porque senão realmente a gente se decepciona. Como está escrito em Jeremias 17:7. 17:7. Maldito é o homem que confia no homem, né? Mas bendito é o homem cuja esperança está no Senhor, cuja confiança está no Senhor, né? Então nós devemos confiar e manter os nossos olhos fixos no céu, em Deus, porque o Senhor não nos decepciona, né? O Senhor é o único que não nos decepciona. Então, quer confiar, colocar sua expectativa e esperar em alguém, espere em Deus, porque Ele nunca vai te decepcionar, né? Ele nunca vai frustrar os seus planos. Você pode se frustrar com o que você queria que Ele fizesse do seu jeito e da sua vontade, né? Mas Ele é Deus, Ele faz as coisas do jeito e da vontade dEle, não é da nossa. Aí você pode se frustrar, porque você queria que Ele fizesse da tua vontade, do teu jeito, mas Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas nem assim Ele vai te decepcionar, né? Porque Ele vai te falar: eu sou Deus, eu que mando, tu é vaso, tu é barro, tu tá na mão do olheiro, é Ele que faz, é Ele quem dá, quem tira, que manda, que desmanda, e a gente é pó, a gente é barro, a gente é lama, né? Então é Ele que manda. E eu também queria compartilhar com os irmãos, aproveitando que esse vídeo já está ficando um pouco extenso, uma visão que o Senhor me deu nesse mês passado, na verdade. Eu demorei um pouco porque eu não tinha certeza se eu deveria trazer essa visão para os irmãos, que o Senhor me levou nas regiões espirituais. Foi a experiência mais horrível que eu já tive na minha vida. Eu voltei falando que eu não queria ter visto isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele só dá a visão para aquele que suporta, né? Como Ele fazia com Daniel, né? Ele dava visões extraordinárias para Daniel. Ele sabia que Daniel ia ficar debilitado, de cama, com a cara no chão, parecendo que ia desfalecer. Eu também já tive experiências espirituais que eu fiquei igual Daniel. Minha cara ficou no chão, parecia que eu ia desfalecer. Experiências muito fortes, realmente. Mas Deus só dá a visão para quem suporta. Ele sabe, Ele conhece a estrutura de cada um. Ele sabe quem vai suportar, quem não vai suportar. Porque existem pessoas que não estão preparadas para enxergar o mundo espiritual. Porque a mente delas vai ficar em colapso, em choque. A pessoa não vai conseguir mais discernir o que é real e o que é espiritual, né? A pessoa começa a ficar em um estado de perturbação mental. E o Senhor conhece a estrutura de cada um. Ele sabe quem vai aguentar, quem tem estrutura, quem não vai aguentar, né? Quem vai dar relevância, quem vai ignorar. Então, um mês o Senhor me levou nas regiões espirituais. Levou algumas horas, eu fiquei algumas horas lá. Pra mim foi rápido, mas quando eu retornei pro meu corpo, eu vi que tinham passado algumas horas. E o Senhor me mostrou o anticristo, né? O anticristo. E eu registrei tudo aqui porque foi muito forte, muito tremendo. Eu fiquei umas 3 horas em choque e achei melhor escrever tudo para não esquecer nada. Tem mais ou menos um mês que isso aconteceu. E eu orei, né, porque eu não tinha certeza se era para eu compartilhar isso com alguém. Mas o Senhor me deu essa palavra para alertar ao povo da terra de que as comportas já estão abertas e ele já está pronto aguardando a ordem do Pai para vir recolher, para fazer a grande colheita. E o Senhor me deu essa visão com o anticristo. Então eu vou ler aqui, vou compartilhar com os irmãos. No dia 4 de agosto isso aconteceu. Escrevi assim, foi uma visão terrível com o anticristo que eu tive. Eu não queria ter visto, de verdade. Foi uma coisa horrível, horrível. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele me mostrou para que eu pudesse futuramente alertar os irmãos. E eu escrevi assim: durante o anoitecer eu tive uma visão que durou cerca de 5h28 até as 19 e pouquinho da noite. Nessa visão, em espírito, eu entrava em um apartamento onde tinham muitos quartos. Eu me aproximava das portas
e vinha o que tinha dentro delas. E 2 portas estavam trancadas dentro desse corredor do apartamento. E um desses quartos, né, que eu me aproximava e vi o que tinha dentro dele, tinha uma pessoa da minha família, né, uma parente minha, de joelhos em uma cama, orando e lendo a Bíblia. E esse quarto que ela estava era bem claro, bem iluminado, como se tivesse um sol ali dentro. Era tudo branco, muito branco mesmo. E todo o restante do local, saindo desse quarto, era escuro e sem luz. Era uma escuridão, uma treva total, não tinha luz nenhuma. Era madrugada. Quando de repente um homem me chamou até um quarto para orar e ver um menino, né? Eu escutava a voz de um homem me chamando. E eu chegava até a porta, não conseguia entrar no quarto, eu não conseguia passar da porta, eu só conseguia ficar na porta do quarto. E eu chegava até a porta e tinha um menino deitado. Esse menino tinha uma aparência de 9 a 10 anos de idade, era uma criança ainda. E ele não se mexia, não se locomovia, ele estava do pescoço para baixo, ele não se mexia, né? E a aparência daquela criança era horrível, e era maligna a aparência daquela criança. E ela estava no meio do quarto, numa escuridão, num breu, e aquele homem atrás dele como se fosse um guarda, né? Que depois eu discerni que na verdade não era um homem, né? Era um anjo ali impedindo que aquela criança se locomovesse, né? E a sua aparência era horrível e maligna. Ele era pálido e muito branco, mas muito branco mesmo, muito. E ele era careca e tinha os olhos muito fundos, e os olhos dessa criança era negro, era escuro. Não tinha parte branca no olho assim. Era tudo preto, não tinha parte branca. E tudo estava escuro, não tinha luz. E o anjo me falou em pé assim, atrás do menino, né? O anjo de repente me falou assim: os pais dessa criança, eram satanistas, e eles consagraram e entregaram o menino, né, pro mestre deles, que a gente já sabe quem é, né? E a princípio eu pensei que fosse um menino endemoniado, né? Durante ali na região espiritual, eu achei que o menino estava endemoniado e que eu ia orar por ele e ele ia ser liberto, né? Aí eu achei que o menino estava endemoniado e que ele precisava de libertação, e fui orar por ele. Fui orar pelo menino para ele ser liberto. E aí eu perguntei pro anjo: qual é o nome do menino? E o anjo me respondeu que o nome do menino era Lúcifer. Aí eu achei muito estranho quando ele me falou isso. E eu pensei assim, na minha mente em espírito, né? O que fizeram com esse menino? Tipo assim, eu pensei enquanto eu tava ali, eu pensei: meu Deus, o que os pais desse menino fizeram com ele? Colocaram esse nome horrível nele. Esse menino tá em um estado assim de vegetação. Mas ele tava vivo, ele não morria. Ele só mexia a cabeça assim, ó. De pescoço pra baixo, ele tava tudo paralisado. Aí, o menino só tinha pele e osso, só. As vértebras dele assim, sabe esses ossos que a gente tem aqui? Pulavam pra fora, de tão pele e osso que ele tinha. Pulavam pra fora assim, ó. Igual um dinossauro, pulava tudo pra fora, os ossos das costas, o pescoço dele assim. Aí tava tudo pra fora. E ele só mexia a cabeça, só. E sempre, o tempo inteiro, tinha um sorriso debochado de canto na boca dele. O tempo inteiro, ele só ficava assim, ó, com um sorriso debochado no canto de boca. Ele não conseguia falar também, só mexia o pescoço e a cabeça. Aí eu escrevi aqui: ele não falava nem se locomovia, mas todo o ambiente ao redor dele estava sob o controle dele. Eu consegui perceber isso, porque era uma sensação maligna tão horrível, mas tão horrível, que a sensação, só de eu estar ali perto dele, era de que eu ia morrer. Era uma sensação maligna. Horrível. E o semblante dele era diabólico e de trevas. Era uma coisa que não parecia nenhuma criança, de tão... O semblante dele era tão de trevas, era horrível. Olha, aí eu escrevi aqui também: era como se ele sempre tivesse um sorriso debochado no canto de boca. E realmente, ele sempre estava com um sorriso debochado no canto de boca.
né? Ele não falava, mas aquele sorriso assim no canto de boca era como se ele estivesse falando assim: eu estou doido para levantar dessa cama, sabe? E dominar tudo. Mas ele não falava. Aí eu falei assim, de repente eu apontei para ele, porque eu estava observando o semblante dele, os ossos aparecendo. Eu comecei a observar ele assim. E enquanto eu observava ele, eu discerni que a criança não estava demoniada, que era o próprio diabo naquele corpo ali, sabe? Era o anticristo ali. Era o diabo encarnado no corpo de uma criança. Que essa criança foi entregue, né? Que os pais dessa criança consagraram ele e entregaram o corpo do próprio filho para que o diabo entrasse nele e tivesse o domínio sobre o governo da terra, que vai ser o anticristo no caso. Aí de repente eu apontei o dedo para ele e gritei bem alto assim: Satanás, sai em nome de Jesus. Aí ali eu discerni que o garoto era o próprio diabo, aguardando o tempo de se fortalecer e agir como um adulto na terra. Ele estava deitado naquela cama aguardando um tempo. Por quê? Porque quem vai dar a autoridade e quem vai dar a autorização para o anticristo, né, para o diabo encarnar no corpo físico e dominar a terra vai ser Deus. Então até lá ele tem que ficar aguardando a autorização de Deus. Porque ele sozinho, ele não tem, o diabo sozinho, ele não tem autorização para encarnar no corpo físico e governar a terra como o anticristo. É só Deus, só Jesus que vai dar essa autorização para ele, que vai ser quando o anticristo vai chegar na terra, né? Aí dali em diante que eu reconheci que era ele, foi uma batalha. Quando eu reconheci que era ele, foi uma batalha. Porque eu gritava com todas as minhas forças: o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu ficava gritando, o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele só ficava com aquela cara de debochado pra mim. E não acontecia nada. Né? Como é que eu... Não acontecia nada. E a minha voz, ela foi ficando muito baixinha, eu não conseguia. Foi virando um sussurro. E eu lutava muito, eu tentava gritar, mas a minha voz virava um sussurro e o ambiente que ele estava assim virava uma opressão maligna horrível. Aí eu lutava para tentar gritar, mas eu não conseguia. Aí eu saía daquele quarto onde ele estava deitado na cama e eu saía andando pelo corredor. Quando eu saía andando pelo corredor para lá e para cá, como se eu estivesse assim, andando no corredor para lá e para cá pensando: meu Deus, minha voz não tá saindo. Minha voz está saindo igual um sussurro, eu tô falando tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. E ele tá debochando da minha cara, né? E aí quando eu tava assim, no corredor, de repente veio uma voz assim, no meio do corredor, né? E a voz falou assim pra mim: a voz que clama na madrugada, né? Falou assim pra mim, de repente, do nada, uma voz muito forte. Pode ser a voz do Espírito Santo ou daquele anjo que estava no quarto prendendo ele na cama, prendendo o anticristo na cama, né? E a voz falava assim: a voz que clama na madrugada. Quando me falou isso, eu entendi que era para mesmo minha voz baixinha, era para eu continuar orando, né? Aí eu comecei a orar sem parar. Olhei. Caiu aqui, irmãos, mas pronto. Tá, deixa eu dar continuidade aqui. Sangue de Cristo. Aí eu comecei a orar sem parar, né? Aí de repente, no corredor assim, tinha uma janela. Quando eu olhei pela janela, eu percebi que eu estava num lugar muito alto mesmo. Era um prédio muito alto. E olhando lá para baixo do prédio, eu percebi que estava tudo um caos. Estava muito caos lá fora, ao redor do prédio, assim, naquele bairro. E as pessoas corriam desesperadas para lá e para cá. Aí eu vi uma criança que meu coração partiu, porque as pessoas corriam desesperadas. E tinha um homem segurando uma criança, uma bebezinha, segurando uma criança num pano rosa, e ele começava a gritar assim: chama o SAMU, chama o SAMU, né? Pra quem é do Rio de Janeiro sabe o que é SAMU. Chama o SAMU, e ele começava a gritar muito desesperado. Aí ao redor lá as pessoas correndo, tudo explodindo e pegando fogo do nada, no meio da rua. As coisas pegavam fogo, o carro explodia ao redor dele, né?
Aí quando eu olhava de novo pro quarto assim, para onde estava o anticristo, eu olhava para a direção dele e ele tava com um semblante de satisfação, como se ele estivesse provocando aquilo, sabe? E ele tava gostando muito do que estava acontecendo ao redor. Ele tava gostando muito, né? Aí eu escrevi aqui: eu percebi que mesmo deitado imóvel naquele quarto, o anticristo ele estava causando toda essa destruição. E tinham mais 2 portas que estavam fechadas no corredor, né? 2 portas. A porta do anticristo estava aberta, que eu entrei achando que era um menino endemoniado, e depois eu discerni que era o próprio diabo. E tinham mais 2 portas que estavam trancadas, que eu discerni depois que é a porta do falso profeta e da besta, né? Aí eu escrevi aqui também: o diabo já tinha um corpo para quando pronto ele andar e destruir a terra. E ele já estava lá, com o semblante de quem não via a hora de se levantar e destruir tudo. E ele tinha prazer no sofrimento, sabe? Ele sentia prazer no sofrimento dos outros. E as outras 2 portas, que foi o que eu falei agora, eu acredito que seja a besta e o falso profeta, que ainda não chegou a hora deles se manifestarem na terra, mas que também está muito próximo. Porque a gente no livro de Apocalipse, né? João diz ali: essa foi a visão que eu tive, a visão que o Senhor me deu, me levou. Eu acordei em choque, com uma sensação horrível, horrível, horrível. Eu fiquei de 3 a 4 horas, mais ou menos, depois que eu voltei para o meu corpo, perguntando assim: meu Deus, por que o Senhor me mostrou isso? Foi horrível. Foi horrível. Eu nunca mais consegui esquecer o rosto dele, gente. É horrível. Deus me livre. É horrível, 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 horrível. Ai, Deus me livre. Coisa horrorosa. Ou seja, porque no livro de João, né? O livro que João escreveu, Apocalipse, ele fala que o primeiro a surgir será o anticristo, que é o dragão, que é o diabo. O anticristo, para quem não sabe, para quem não entende muito bem, o anticristo nada mais é do que a encarnação do próprio diabo. Satanás vai encarnar no corpo humano, né, para receber o domínio e a autoridade de andar sobre a terra e enganar, ferir os humanos, né? Que Deus vai autorizar que ele faça isso, né? Quem vai dar essa autorização vai ser Deus, né? Nos fins do tempo. E ele só terá uma autorização para andar na terra durante 7 anos, né? Como anticristo. Durante 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, que ele vai trazer a falsa paz. E os últimos 3 anos e meio, que ele vai trazer a verdadeira destruição, a ruína, e vai mostrar quem ele realmente é, né? Que é o dragão, Satanás, o maligno, o perverso, a serpente, né? Então, no livro de Apocalipse, o apóstolo João fala que o primeiro que ele viu foi o dragão, que é o diabo. O segundo foi a besta, que saiu do mar. E depois o falso profeta. E o dragão deu o poder pro falso profeta e pra besta fazer sinais e feitos milagrosos para enganar os eleitos, né? E para enganar todos os habitantes da terra. Então, nessa região espiritual que o Senhor me levou, que era uma região de trevas como eu nunca vi, Deus me livre. Nem se falta luz no bairro não fica tão escuro igual estava naquele lugar. Tinham 3 portas. A porta do anticristo já estava aberta e ele já estava com o corpo pronto para ele, um corpo que foi consagrado, entregue, para ele entrar e reinar ali. A porta do falso profeta fechada e a porta da besta fechada. Então essa foi a visão que o Senhor me deu, me levou lá, que eu não queria ter ido, mas eu não tenho controle sobre o meu próprio espírito, que é o Senhor que controla o meu espírito, né? Que eu estou sob o domínio dele, né? Então, depois já tinha acontecido, aí depois foi só falar: meu Deus, por que você me mostrou isso? Misericórdia, Jesus amado, que coisa horrível. Que coisa horrível. E a destruição e o caos que ele estava espalhando pela terra, irmãos, foi uma coisa terrível de se ver, gente correndo, desesperada, gritando, pedindo socorro. Olha, Deus me livre. Então, irmãos, não sejam incrédulos. Não sejam incrédulos de achar que o diabo não existe, que o diabo não vai vir para a terra, que o anticristo não vai aparecer. Olha, ele vai aparecer, o corpo dele já está até pronto, tá? O corpo dele já está até pronto, que o Senhor me levou até lá onde é que está. Deus me livre, o sangue de Cristo.
O Senhor já me levou até lá onde é que está o corpo dele. O corpo dele já está pronto. Muito em breve o Senhor vai dar a autorização para ele se levantar e agir na terra, porque o Senhor vai vir buscar a igreja dele. Então, irmãos, não sejam incrédulos de achar que o anticristo não vai vir, que não vai vir destruição, que não vai vir ruína, vai vir perseguição, porque ele vai perseguir os verdadeiros cristãos, ele vai perseguir, vai mandar matar, né? Porque o Senhor avisou no livro de Mateus, no livro de Marcos, que eles vão mandar matar, vão perseguir, vão incendiar os verdadeiros cristãos, aqueles que verdadeiramente conhecem somente a palavra, que estão selados com o Espírito Santo, que não se rende à marca da besta. Então não sejam incrédulos de achar que isso não vai acontecer, que isso foi feito para gerar medo e colocar o pessoal na rédea não, tá? Porque vai acontecer sim e está muito próximo de acontecer. Porque o Senhor me mostrou. Eu não queria ver, mas Ele quis me mostrar, né? Então eu também não pude fazer nada. Mas é isso, irmãos. Vamos se arrepender, aceitar Cristo, se consertar. Pelo amor de Deus, gente. A gente não tem mais muito tempo, não. Não tem. O tempo já se esgotou. Jesus já está voltando. As comportas do céu estão abertas. O dia da colheita está muito próximo. O anticristo já está com o corpo dele preparado para ele entrar. Só está aguardando a autorização de Deus. Assim como Jesus está nas nuvens com os seus anjos aguardando a ordem de Deus para vir fazer a colheita na terra, o anticristo já está com o corpo dele preparado aguardando a ordem e a autorização de Deus para ele agir na terra também. Então vamos acordar, pelo amor de Deus. Vamos acordar, vamos despertar, né? Vamos orar, vamos jejuar, vamos se consagrar, vamos se humilhar, pedir perdão para quem tiver que perdoar. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos se consertar, hein? Pelo amor de Deus, meus amados. Então é isso, se vocês tiverem a oportunidade de falar do amor de Cristo, da salvação de Cristo, do perdão de Cristo para as pessoas que vocês conhecem, falem, porque pelo menos a semente vai ser plantada e o resto quem faz é Deus. Então guardem essas palavras no coração de vocês. Vamos acordar, despertar, se preparar, se lavar, se purificar, se consagrar, porque é chegada a hora. É chegada a hora. E é isso, meus irmãos. Essa palavra foi que o Senhor me dirigiu a trazer hoje. E fiquem com Deus, Deus abençoe e vamos nos preparar porque o Senhor já está muito perto de nós. Amém?